A paz do Senhor, irmãos, louvado e engrandecido é o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Com imensa alegria que mais uma vez estamos aqui nessa noite, queridos. Mais um dia, na presença do Senhor, mais um dia para glorificar. E como diz a letra deste louvor, uma letra profética, Todavia eu que me alegrarei na presença do Senhor. Que você nessa noite possa se alegrar na presença do Senhor, possa ter este momento de alegria, de graça, na presença do Deus Todo-Poderoso. Está aqui comigo, pastora Neuza, a paz do Senhor, pastora. A paz do Senhor, pastor Carlos, a paz do Senhor, queridos amados aí do outro lado, que está aí nos assistindo, como sempre, Nós falamos aqui, Deus mais um dia nos deu vitória, Aleluia. Estamos aqui para falar do amor desse tão maravilhoso Deus. Fica aí ligadinho conosco, Deus tem uma palavra gloriosa para você, Deus vai estar te abençoando através das orações também, no nome de Jesus. Hoje, normalmente, nós temos culto na igreja, mas devido ao decreto, hoje nós estamos aqui através dessa live, podendo levar uma palavra ao teu coração. Domingo também nós teremos uma live, provavelmente estaremos fazendo ali da igreja, mas quero contar com a sua presença. E quero pedir para que você esteja aí, queridos, compartilhando esse vídeo, esteja aí apertando esse coraçãozinho, compartilhando aí essa live, para que possa ter um número maior de alcance. Domingo também nós estaremos fazendo essa live, para que ela possa alcançar aqueles de perto, de longe, para que o Espírito de Deus venha falar no coração dessas pessoas. Amados, vamos aqui orar, vamos aqui agradecer a Deus neste dia. Pai, em nome de Jesus, obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua bondade, a tua misericórdia. Nós estamos aqui mais uma vez para te glorificar neste dia, Senhor. Nós agradecemos o Senhor pelo fôlego de vida, nós agradecemos o Senhor pela saúde que o Senhor tem nos dado, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Pai. Ó Pai querido, eu oro pela minha família, oro pela vida da minha esposa, dos meus filhos. Ó Deus, que o Senhor esteja cada dia mais nos protegendo, nos livrando de todo mal. Oramos junto com esses irmãos e irmãs que nos acompanham, ó Pai, que o Senhor esteja alcançando essas casas, alcançando aqueles que estão, ó Pai, nos hospitais, ó Deus. Nós oramos pela nossa cidade, oramos pelo nosso estado, pela nossa nação, meu Deus, para que o Senhor dê dias melhores, para que o Senhor coloque as tuas mãos, ó Pai, e em tudo isso, meu Deus, seja repreendido em nome de Jesus Cristo. Alcança todas aquelas pessoas que nos assistem, ó Deus, e que o teu Espírito Santo possa estar junto de cada um nessa noite, para a glória do teu nome. Louvado seja o nome do Senhor. Quem está aí com a gente? Vamos dar um alô para os irmãos aí, bastante gente. Domiro, com a família a paz do dele, Senhor, presbítero. A Jéssica. Amém, irmã Maria Cavalcante, José. Irmão José, vai o nosso abraço aí, muitos irmãos, que não podem estar aí na igreja, tem alguns com dificuldade pela questão da idade, mas está aí os irmãos que sempre nos acompanham, que Deus possa estar abençoando. O Leandro. Bom, Leandro, Deus abençoe. A irmã, sua mãe estava enferma, estivemos aí orando por ela também, para que Deus possa estar aí restaurando a saúde também, em nome de Jesus. O Douglas, Gustavo. Bom, Douglas, paz do Senhor, irmão. A Sandrinha. Paz do Senhor, irmã Sandra, cooperando a irmã Sandra. A Silvia Cristina. A irmã Silvia, Deus abençoe a irmã Silvia, Irmão Deus Rafael. abençoe todos os irmãos, o irmão Rafael que está aí nos assistindo também. Amados, hoje nós vamos aqui compartilhar uma palavra que Deus falou no meu coração. Eu quero pedir para que você pegue a sua Bíblia junto comigo e abra ela no livro de 1 Samuel, capítulo de número 22, versículo de número 1 ao 5. Nós vamos falar um pouco, é uma mensagem que eu diria encaixa-se muito no momento que a gente está vivenciando, e que nós estamos passando. E hoje eu estava meditando nessa passagem, o Espírito de Deus falou muito ao meu coração, e eu quero compartilhar com os irmãos. 1 Samuel capítulo 22, verso de número 1, diz assim a palavra do Senhor. Davi retirou-se dali
e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a sua casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Ajuntando-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os que, amargurados de espírito, a ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens, diz a palavra do Senhor. Verso 3. Dali passou Davi a Mispa de Moabe, e disse ao seu rei: deixe estar meu pai e minha mãe convosco, até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. Verso 4. Trouxe-os perante o rei de Moabe, e com este moraram por todo o tempo que Davi esteve neste lugar seguro. Porém o profeta de Gate disse a Davi: não fiques neste lugar seguro, vai e entra na terra de Judá. Entrou Davi, saiu e foi para o bosque de Orete, diz a palavra do Senhor. Eu quero nessa noite compartilhar com os irmãos essa palavra, e o tema da minha mensagem hoje é falar sobre o refúgio da preparação. O que é o refúgio da preparação? Nós observamos que o momento que nós vivenciamos hoje é um momento de refúgio. Que refúgio é esse, pastor? É a nossa casa. Hoje eu diria que talvez não tenha lugar mais seguro do que a nossa própria casa, no seio da nossa família. Mas a Bíblia nos mostra aqui que Davi, ele se refugiou para a caverna de Adulão porque ele estava sendo perseguido. A Bíblia diz que Saul intentou contra a sua vida, queria tirar a sua vida. E Davi não é bobo nem nada, não vai se entregar muito fácil ao inimigo. Davi não ia se entregar às dificuldades, às adversidades da vida, como eu e você também não podemos nos entregar. Então a palavra de Deus nos mostra aqui que Davi agora ele vai para a caverna de Adulão. A caverna de Adulão agora se torna um esconderijo, um refúgio de Davi. E eu aprendo aqui dentro dessa passagem que nos refúgios, nos esconderijos que a gente muitas das vezes o Senhor nos coloca, porque nós não estamos aqui porque queremos, nós estamos aqui porque a situação no momento exige que nós estejamos aqui. Mas eu não posso cruzar os meus braços, eu não posso curvar minha cabeça, eu não posso me parar diante das adversidades. Então, mesmo num momento de refúgio como esse, eu aprendo com a palavra de Deus que Davi cresceu. A Bíblia nos mostra aqui que quando Davi foi para a caverna de Adulão, todos os homens endividados, todas as pessoas que estavam tristes em espírito, a Bíblia diz que desceram até Davi e chamaram, se aproximando de Davi, querendo o cuidado de Davi. Por quê? Davi, a bem da verdade, irmãos, a Bíblia nos mostra que todo mundo gostava de estar perto de Davi, porque Davi trazia segurança. Não era pelo fato de Davi ser um guerreiro, é porque Davi tinha a presença do Espírito de Deus na vida dele. Você observa que lá atrás, quando Saul ficava perturbado, a Bíblia diz que Saul pediu para que procurasse um moço que tocasse harpa, e foram atrás de quem? De Davi, porque era um homem aperfeiçoado no louvor, era um homem aperfeiçoado na presença de Deus. E a Bíblia nos diz agora que Davi, dentro dessa caverna, não foi diferente a situação. As pessoas se aproximaram dele. As pessoas se aproximam de quem está cheio da presença de Deus, as pessoas se aproximam de quem tem algo de Deus para passar, e isso aqui me chamou muita atenção, porque mesmo estando isolado, as pessoas procuravam a Davi, aleluia. O que mostra isso, pastor? Isso mostra que o Espírito de Deus, ele está na nossa vida, aonde quer que a gente esteja, queridos. Nós vamos ter essa convicção. Então eu coloquei alguns pontos aqui que eu quero compartilhar com os irmãos, O refúgio era um isolamento, de Davi. Davi retirou-se dali, refugiou-se na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa do seu pai desceram até ali para ter com ele. Então as pessoas gostavam da presença de Davi. Ainda sabendo que Davi estava vivendo um momento crucial, A Bíblia diz que Saul procurava com toda ira tirar a vida de Davi. E o lugar que Davi foi se esconder era um lugar difícil de se encontrar Davi, mas não era longe de Saul. Então Davi estava ali, na realidade, dentro de uma caverna, escondido, mas ao mesmo tempo rodeado de pessoas e ao mesmo tempo preocupado.
Porque Davi sabia que Saul não ia poupar a sua vida. A única pessoa que guardava a vida de Davi era a presença de Deus na sua vida, aleluia. A única pessoa que nos guarda nesses dias de trânsito que nós estamos vivendo aí, irmão, de tantas mudanças, de tantas dificuldades, é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então eu quero que você nessa noite aproveite esse momento de refúgio que você está vivendo e cresça. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz que nesse lugar Davi fez valentes, Davi criou ali, a Bíblia nos diz a oportunidade, o tempo que ali ele ficou, a Bíblia não fala quanto tempo foi, mas o tempo que ele passou ali, pastor, a Bíblia diz que ele formou líderes, ele formou homens de guerra, eram poucos, eram 400, 600 homens no máximo, mas a Bíblia diz que ele formou, e é isso que é importante que aonde a gente esteja, a gente possa estar crescendo na presença de Deus. Verdade, pastor, e que nos chama a atenção que quando Davi ele se esconde nessa caverna, ele não chama ninguém com ele. Ele vai sozinho, aleluia, né? Como o pastor acabou de dizer. Na mente de Davi, ele estava se refugiando, se escondendo de Saul, porque Saul queria tirar a sua vida. Mas as pessoas foram até ele, as pessoas que precisavam, as pessoas que necessitavam de ajuda, foram até ele. Né? A palavra do Senhor diz que até mesmo seus irmãos, seu pai, né, sua mãe, a família foi até ele, né, num lugar onde para ele não era, nem para ele era seguro, mas as pessoas foram até ele. E ele não olhou o local que ele estava, né, ele viu que aquelas pessoas precisavam de ajuda. Então, no momento de escassez da vida dele, ele ainda se preocupou em proteger a sua família, em guardar a sua família. A palavra vai nos dizer que ele vai até o rei de Moabe. Os moabitas geralmente eram inimigo de Israel, mas naquele momento ele vai até o rei de Moabe, ele pede abrigo para o seu pai, para sua mãe, para os seus irmãos. Com a sua família, né? A preocupação, mesmo no meio da fuga, mesmo no meio do desespero, mesmo no meio de tantas coisas, um homem que tinha sido ungido a rei, um homem que ouviu da boca de Samuel que ele era o escolhido de Deus, agora ele se vê fugindo, aleluia, não é rei de nada e se vê ainda fugindo de Saul. Né? E tendo ainda que se preocupar com a sua família. E ele se preocupou em colocar a sua família em segurança. Aleluia. Em atender aqueles homens, né? Como a Bíblia diz, não tinha ninguém perfeito aqui, eram os endividados, eram as pessoas mais necessitadas da época, foram os que vieram atrás de Davi, foram os que se achegaram a Davi. Aleluia. E Davi se preocupava com isso. Então, muitas das vezes, querido, não importa o lugar que nós estamos, o momento que estamos, nós temos que saber que nós temos que fazer algo. Nós precisamos, hoje eu ainda dizia, né? Eu parabenizo a irmã Sandra também, hoje teve uma atitude linda de fazer uma live, né? E é isso que Deus quer de nós. Aleluia. Que mesmo no momento difícil que nós estamos vivendo, nós nos preocupar com as outras pessoas, nos preocupar com aqueles que ainda não conhecem o Evangelho, aqueles que estão necessitados, precisando da nossa ajuda, do nosso apoio, da palavra do Senhor para consolar e confortar e conhecer também o nosso testemunho, né? Porque aquelas pessoas que foram até Davi conhecia o menininho que derrotou um gigante, o menininho que já tinha vencido um leão, um urso, um menino que tinha responsabilidade. Era isso que eles viam em Davi, uma responsabilidade. É isso que o mundo tem por ver em nós, pastor. A caverna, irmãos, de Adulão é o tempo da oportunidade do crescimento. E isso aqui me enriquece, eu quero que enriqueça seu coração também. Por quê? Porque você observa que, como a própria Bíblia diz, né, todas as pessoas endividadas, as pessoas queriam, não foram para Davi dar algo para eles financeiro, porque Davi também estava numa situação difícil. Mas a Bíblia nos mostra que eles sabiam que Davi tinha algo maior que riqueza, era a presença de Deus. Aleluia. Então as pessoas foram para aquele lugar de refúgio, e eu acho lindo porque Davi não reuniu aquele povo para comer, Davi não reuniu a sua família, porque hoje as pessoas só se reúnem para comer, só se reúnem para fazer festa. Né? A Bíblia nos mostra que Davi houve uma preocupação com a sua família, de cuidar da sua família. Né? Ele temia pela vida dele, mas ele temia pela vida da família dele. Então isso mostra que quando nós estamos numa situação como essa, nós temos que ter a preocupação com a nossa família. Nós temos que nos reunir, não é só para comer, né? Às vezes a gente tem uma visão distorcida disso. Né? Os cristãos hoje têm, às vezes as pessoas se reúnem, quem vai fazer o churrasquinho, quem vai pagar a carne, quem vai fazer isso, quem vai fazer aquilo, mas não há uma reunião, né? Vamos nos reunir essa semana, fulano está enfermo, vamos estar tirando junto toda a nossa família em oração, em consagração pela vida daquela pessoa. Então isso é vida espiritual, isso é crescimento.
E é isso que o Senhor ele quer de cada um de nós. Não é uma reunião apenas carnal, de movimento de pessoas. Você observa que quando Davi sai dessa caverna aqui, com esses homens, não eram os mesmos que entraram, aleluia. Porque todo mundo que entra na presença de Deus tem que sair diferente. E é isso que essa pandemia tem que nos ensinar, irmãos. Nós estamos aí orando, buscando a Deus, mas eu digo para os irmãos, nós temos que sair dessa situação, em nome de Jesus, vamos sair mais forte do que quando nós entramos. Amém? Há muita gente abatida, há muita gente desanimada, mas eu quero nessa noite profetizar sobre a tua vida. O lugar que nós estamos hoje é lugar de crescimento, é lugar de nós aproveitarmos as nossas oportunidades. Então eu observo aqui que Davi viu isso como um momento de preparação, e ele preparou esses homens. Dessa leva saiu 35 homens valentes, homens que a Bíblia diz que andavam quilômetros para trazer um copo de água para Davi. O que é isso, pastor? Gratidão, coragem. Porque no momento da dificuldade tinha gente ali do lado dele ajudando ele. As pessoas querem se reunir na tua casa para você ajudar em oração, para você ajudar em intercessão, para você ter um conselho, ter uma palavra amiga, para que nós possamos cada dia mais ter isso. Então, nós não precisamos ter medo, pastora, de estarmos em casa. Tem pessoas que falam, não, é um momento que eu não aguento mais. Não, pelo contrário, querido, é um momento que nós temos que crescer. O problema é que as pessoas cruzam os braços e não buscam crescer. É um momento onde você pode fazer um curso dentro da tua casa, né, através da internet, você pode estudar a palavra, você pode fazer tantas coisas, e principalmente orar, né? E muitas das vezes as pessoas não crescem no meio das dificuldades. Então, eu aprendo uma coisa nessa noite: momentos como esse, de um lugar de refúgio, é momento de crescimento. Segundo ponto que eu coloquei aqui, olha, o refúgio é o cuidado da família, é o que a pastora acabou de dizer. Cuide da sua família. Se preocupe em estar orando pela sua família nesse momento. É momento da gente estar orando. Quantas pessoas, né? Deus tem aqui o grupo da família, que a gente sempre está orando, que a gente sempre está intercedendo. Nem todo mundo tem a mesma fé. A Bíblia diz que a fé não é de todos. Então precisa-se ter um lugar de refúgio onde as pessoas vão ver segurança, onde as pessoas vão buscar força e fortaleza em nome de Jesus, pastor. É verdade. E como a palavra do Senhor diz, não se pode esconder uma candeia acesa, né? Uma Aleluia. lâmpada acesa, não pode colocar ela debaixo da cama e ela vai brilhar do mesmo jeito, querida. Onde ela estiver, ela vai brilhar, né? A lâmpada, a luz, ela vai aparecer em qualquer lugar que ela estiver. E assim era a vida de Davi, né? Davi estava vivendo um momento terrível de sua vida, mas ele não podia, a glória de Deus não podia ficar escondida na vida dele. E as pessoas, elas acreditavam no mundo melhor daquela época, né? A esperança daquele povo endividado estava em Davi. Por quê? Porque Davi transmitia algo bom. Davi tinha confiança, Davi tinha presença, aleluia, como o pastor diz. Davi tinha a presença de Deus. Então, muitas das vezes, nós temos que olhar para nós e ver isso. Não importa o que nós estamos passando. Verdade. Não importa a enfermidade que chega no nosso lar. O que nós temos que transmitir é esse brilho, é essa confiança, é essa coragem, para que as outras pessoas também que estão vivendo a mesma situação, eles possam acreditar que Deus ainda é o mesmo, que Deus ainda faz milagre. Aleluia. Eu imagino Davi naquela situação e vendo aqueles 400 homens chegando. Né? Davi talvez pensou com ele próprio: o que eu posso dar para esses homens? Eu não posso dar nada, não tenho nem para mim, eu não consigo nem reinar num lugar onde Deus falou que eu seria rei, eu não consigo tomar nem posse do meu reino. Como é que eu vou dar alguma coisa para esses homens, né? Porque poderia ter vindo ali pessoas diferentes, né? Pessoas em posições melhores, mas Deus enviou para ele justamente, enviou até ele na realidade justamente aqueles que precisavam olhar para Davi e confiar que algo bom ainda iria acontecer, que algo melhor iria acontecer. E não é diferente na nossa vida. As pessoas às vezes se aproximam de nós querendo uma palavra. Qual é a palavra que nós temos dado? É uma palavra de desespero, uma palavra de um mundo melhor, de algo melhor, né? De um Deus que ainda faz milagre. Nós temos mostrado isso na nossa vida, porque Davi ele mostrava em tudo que ele fazia. Aleluia. Ele mostrava Deus, ele colocava Deus no primeiro lugar. Então, querido, e ele não podia ficar escondido. Ele pensou que estava escondido, mas ninguém se esconde da presença de Deus. E Deus levou aquelas pessoas até Davi, para que Davi mostrasse para eles a diferença daquele que serve verdadeiramente
a Deus e daquele que só diz que serve, né? Aleluia. Porque Saul estava lá, foi um que foi colocado pelo homem, pelo povo daquela época. Davi era um rei escolhido por Deus. Então tinha algo diferente na vida de Davi. E isso que tinha na vida de Davi é o que tem que ter na minha vida e na sua vida, querido. E é lindo, querido, é muito lindo, porque aí eu entendo porque o salmista Davi, ele escreve o Salmo de número 68, dizendo que o solitário, ele habitaria em meio a famílias. Por quê? Porque Davi já tinha vivido isso. Davi já tinha passado por isso. Então quando Davi escreve o Salmo de número 60, até eu coloquei aqui o 68, verso 6, Deus faz com que o solitário more em família, tira os cativos para a prosperidade, e só os rebeldes habitam em terra estéril. Então Davi, ele era um homem solitário ali. Davi sempre foi um jovem solitário, ele cresceu na solidão. Na solidão que eu digo, entre aspas, não tinha muita gente próximo dele. Quem estava mais próximo de Davi sempre foi Deus. A pessoa que mais andava com Davi era Deus, aleluia. Então, a Bíblia nos mostra agora que ele, nesse momento que ele está ali, sozinho, Deus levanta pessoas, Deus traz pessoas e coloca do lado dele e ele ensina, porque todo mundo que tem Deus tem algo para passar para as pessoas, tem algo para ensinar, e foi isso que Davi fez, treinou, ensinou esses homens, e ao tempo, a Bíblia diz que lá em Eclesiastes que há um tempo determinado para todas as coisas. Havia um mistério no meio de tudo isso que Davi não entendia, porque Davi agora estava na caverna. Essa caverna simbolizava o palácio quando ele servia ao rei Saul, quando ele estava lá servindo ao rei Saul. Só que você observa que quando Saul falou que ia matar ele, ele fugiu do reino, se escondeu em volta do palácio, no meio das matas, e a Bíblia diz que o melhor amigo dele, Jonatas, né, que era o filho de Saul, o protegeu, o guardou naquele lugar e deu um sinal para ele, aleluia, que era o quê? Através de flechas, né? A Bíblia diz que ele saiu no campo, no pátio do palácio, e jogou a primeira flecha, mandou um dos seus servos buscar, e ele disse que quando a flecha caísse mais adiante, que era para que Davi fosse embora, para que Davi não retornasse, porque o seu pai estava querendo matá-lo. Se a flecha caísse mais perto, era para que Davi voltasse para o reino. Mas a Bíblia diz que o ódio que havia em Saul era tão grande, que o que o Jonatas fez, quando viu que não tinha mais o que se fazer, ele achou melhor que Davi fosse embora. A segunda flecha era a saída do reino. Então agora Davi, ele sai do reino e entra na floresta. É o que se cumpre aqui dentro dessa palavra. Davi agora sai da caverna e entra, a Bíblia diz que nas terras de Oreb, né? A Bíblia diz ali que era uma floresta, uma região de florestas. Ele realmente se cumpre o que Deus tinha falado. Aprenda uma coisa nessa noite. Deus tem um tempo determinado para a tua vida, Deus tem um tempo determinado para as coisas acontecerem na sua vida. Esse tempo que nós estamos vivendo é um tempo programado por Deus, mas eu creio em nome de Jesus, pastora, que esse tempo vai passar, mas o que Deus quer nos ensinar, que nós venhamos aprender e sair mais forte de toda essa situação. Com certeza, e se preocupando um com os outros. Aleluia! A gente observa que Davi, ele era um menino que se preocupava muito com as outras pessoas, né? Verdade. A gente observa que quando ele cuidava ali do rebanho do seu pai e ele foi ali levar o alimento aos seus irmãos, ele não deixou o rebanho abandonado. A palavra do Senhor diz que ele deixou alguém cuidando, para que ele fosse levar o alimento, né, para os seus irmãos. Então Davi sempre se preocupou. Quando ele chega ali e vê aquele gigante afrontando o povo de Deus, ele não pensou nele. Ele não guerreou por causa dele, ele guerreou pelo povo. Né? Então Davi era uma pessoa que sempre se preocupava com o povo. Agora imagina a cabeça de Davi, foi ungido a rei, né? Mas cadê o reinado dele? Ele volta para o pasto fazer as mesmas coisas, ele continua sendo tratado pelos seus irmãos da mesma maneira, né? Mas aqui agora começa o reinado dele, mas não começa um reinado com um povo especial, começa um reinado com um povo necessitado, um povo que realmente precisava da ajuda dele. Então a gente observa que ele sempre se preocupou, ele sempre se colocou no lugar da outra pessoa. E é isso que Deus está querendo de mim e de você. Muitas das vezes as pessoas vivem, né, como se só ela vivesse no mundo, só ela tem problema, só ela tem dificuldade. Mas na realidade, querido, nós temos que viver pensando na outra pessoa, sofrendo o sofrimento da outra pessoa. Imagina Davi agora ouvindo aqueles 400 homens, né, e olhando para aqueles homens não tinham futuro nenhum. Não tinha futuro nenhum, mas Davi conseguiu ver o futuro daqueles homens. Como o pastor disse, do meio daqueles 400 ele conseguiu tirar 35 homens valentes, homens que
que realmente foram fiéis a ele, homens que se dedicavam a ele, né? Homens que eram gratos a Davi. Por quê? Porque Davi, ele olhou para eles com um olhar diferente. É isso que Deus está querendo de mim, de você, que nós possamos olhar para esse mundo hoje com um olhar diferente, né? Talvez não olhamos para as pessoas e não tiramos nada de bom da vida das pessoas, e Deus quer que nós tiramos algo de bom, porque todo mundo tem um talento, todo mundo tem algo de bom em si. E agora ele tem ali homens para guerrear junto com ele, para lutar. Ele era sozinho, agora ele já não se encontra mais sozinho, ele se encontra cercado de homens problemáticos, sim, mas homens que iriam defender ele em tudo, entregaram suas vidas. Homens que iam se doar por Davi, homens que iam se entregar, não se preocupava nem se eles iam morrer ou não, o que eles queriam era o bem de Davi. Então é isso, querido, nós temos que nos preocupar com as pessoas que estão à nossa volta. É lindo, irmãos, porque Davi, ele tinha muitas pessoas especiais na vida dele, pelo menos 3, né? Um era Samuel, o profeta Samuel, que ungiu ele, né? A Bíblia diz que derramou azeite sobre a cabeça dele, então ele tinha uma amizade muito forte com o profeta Samuel. O segundo era o filho de Saul, Jonatás, que a Bíblia diz que eram muito próximos, tinham uma amizade muito grande. E a terceira pessoa era o seu pai, Jessé, que na realidade ele tinha uma preocupação muito grande. Então, o que eu aprendo aqui? Eu aprendo que em momentos como esses, né, de lutas, de turbulência, a gente conhece quem são os verdadeiros amigos, quem são as pessoas verdadeiras que estão próximas de nós. A gente não se reúne apenas para festar, para comer, para beber, não, isso é muito bom, mas é num momento como esse que você tem que reunir a tua família, que você vai ter que orar junto, que você vai ter que ver o potencial. E é nesse momento também, pastora, que a gente começa a conhecer as pessoas. Né? No momento desse de refúgio, no momento desse onde a gente está mais junto, né? A gente está vivendo um momento aí onde a maior dificuldade das pessoas é conviver junto. Então você vê muitas pessoas falando que não aguenta mais morar junto, que muitos casamentos estão se desfazendo com essa pandemia, o número de divórcio aumentou. Por quê? Porque a dificuldade das pessoas realmente é essa, irmãos, é viver em conjunto um com o outro, é amar as pessoas do jeito que as pessoas são, com os defeitos que elas têm, com as falhas que elas têm, mas saber que o amor de Deus, ele encobre multidões de pecados. Então, o Senhor nos traz agora como ele levou Davi, né, para dentro desse lugar de refúgio, para uma preparação, um esconderijo. O diabo está do lado de fora feroz, querendo dragar, querendo engolir aquele que ele possa tragar. E nós estamos aqui debaixo do refúgio de Deus, aleluia, aprendendo a glorificar a Deus, cantando a Ele, porque Davi estava ali, irmãos, refugiado, mas não deixou de adorar, não deixou de buscar a presença do Senhor. Então são momentos de crescimento na vida de cada um de nós. Terceiro ponto, tenha pessoas na sua vida com direção de Deus para te orientar. É fundamental, momentos como esse, crucial, a gente ter pessoas, pastora, de Deus para nos orientar. Porque se não tiver uma pessoa de Deus do nosso lado, a Bíblia diz que Davi foi orientado por um profeta, né? É o versículo de número... deixa eu ver aqui, acho que é o 5, né? É o versículo de número 5, então que ele é orientado. A Bíblia nos diz aqui, cadê o versículo aqui de número 5? A palavra do Senhor nos diz aqui, ó: porém o profeta Gade disse a Davi, não fique neste lugar seguro, vai e entra na terra de Judá. O profeta estava orientando ele a buscar, não a ele sair debaixo da proteção do que ele estava naquele lugar, mas há uma preocupação maior com a família, porque, lógico, Davi se preocupava com o seu pai, com a sua mãe, Davi tinha uma preocupação. Então nós precisamos, diante das preocupações que nós temos no dia a dia, na nossa vida, na nossa família, aprender a ter uma direção de pessoas que estão debaixo da direção de Deus, homens de Deus, mulheres de Deus, para que a gente não se precipite, para que a gente não dê um passo adiante. Tudo tem que estar debaixo da direção do Senhor, pastor. É verdade, não se sossegar, né? Porque o profeta Gade, ele chega e diz para Davi, a minha Bíblia diz fortaleza, do pastor lugar seguro, sai dessa fortaleza e vai para Judá. Né? Então o que muitas das vezes seria óbvio para Davi fazer era ficar ali, tinha 400 homens para defender ele. Se Saul viesse guerrear contra ele, ele já tinha 400 guerreiros ali junto com ele, então era muito bom, a família dele já estava ali, ele já estava em segurança, né? Então para Davi ficar ali seria ótimo, seria muito bom, né? Ele já teria um povo para ele reinar, né? Para ele ser líder, né? E em segurança.
Mas muitas das vezes Deus não quer nós assim. Deus quer nós na linha de frente, Deus quer nós na guerra, Deus quer nós pelejando, né, por aquele propósito, por aquele objetivo, por aquela pessoa. E então o profeta chega agora e diz para ele assim, ó, não fica nesse lugar seguro não, meu filho. Não fica nessa fortaleza não. Vai para ajudar e vai enfrentar realmente aquilo que Deus tem para você, porque o que Deus tem para você é muito maior do que esses 400 homens que estão aqui. O povo que Deus tem para você liderar é muito mais do que esses 400 homens que estão aqui. E muitas das vezes nós nos acomodamos, né? Nós estamos vivendo um momento que as pessoas têm cruzado o braço e se acomodado. Tem comida na minha casa? Tá bom, mas né, é que as pessoas pensam que guerra se ganha com números, né? Verdade, Davi tinha 400 homens, Saul tinha 3.000. Então, olhando humanamente, Davi ia perder a guerra. Mas Saul tinha números maiores, mas Davi tinha Deus na vida dele. Então tem pessoas que nessa crise eles vão para o mercado, eles abarrotam a casa de comida, com quem diz, pode faltar tudo, só não vai faltar comida. Mas se faltar a presença de Deus, querido, tudo, né? já faltou tudo. E entendeu? A gente observa que quando Davi sai dali, ele sai sozinho. Sai sozinho. Né? Ele prepara esses homens, mas ele sai, Deus fala para ele sair, para ele ir para ajudar. Então é isso que muitas das vezes nós não entendemos, que nós temos que ir para a linha de frente. Aleluia. Quantas pessoas têm nos procurado nesses últimos dias? Ai, ora, porque eu preciso de oração aqui, eu preciso de oração ali. E muitas das vezes a nossa vida tá boa, a nossa vida tá perfeita, né? Tem ninguém enfermo na nossa família ainda, então pra quê? Eu me colocar na linha de frente, mas é Deus que está querendo, Deus está pedindo para nós sair do conforto, né? Do comodismo e ir para a linha de frente. O que é ir para a linha de frente, pastor? É interceder pelas pessoas, é levar o evangelho, é buscar pessoas para Jesus. Mas como se eu não posso levar para a igreja? Mas quem é a igreja? A igreja é você. Se você pregar, se você anunciar, se você falar, as pessoas vão conhecer esse Deus maravilhoso e você vai estar na linha de frente guerreando por essas pessoas. Mas nós temos que ter uma atitude. O profeta veio e orientou, e como o pastor disse aqui, precisamos ter pessoas de Deus para nos orientar. Precisamos ter pessoas de Deus para estar orando, intercedendo por nós. Porque com certeza o profeta aqui, ele estava orando e intercedendo por Davi. Por isso que ele chegou ali com toda a ousadia e disse, Davi, sai daí. Sai daí, você entrou dentro dessa caverna, né? Você já colocou sua família em segurança, mas você, meu filho... Chegou uma hora que tem que sair. Você não pode ficar aí de bracinho cruzado, não, porque você foi um ungido de Deus. Você não é qualquer um, você não é qualquer um desses homens aí endividados, você não é qualquer um dos teus irmãos, você não é qualquer um do teu pai e tua mãe, você é um ungido de Deus, Deus escolheu você para fazer a diferença. Então, para que ficar aí sossegado agora? Né? Eles vieram até você, mas você vai ter que largar eles agora e ir para a linha de frente, para que Deus possa cumprir o propósito na sua vida. É isso que Deus está querendo, pastor. Porque as pessoas acham que nessas horas comida não resolve o problema de depressão, irmãos. Comida não resolve o problema de enfermidade. É isso que a gente tem que aprender. Existem vários tipos de armas que a gente precisa usar num determinado tipo de guerra. Tem hora que a gente tem que, às vezes, botar a mão no bolso, ajudar uma pessoa, né, com a comida, com uma cesta. Amém. Glória a Deus por isso. Mas há momento, meu irmão, que comida não vai resolver. O que vai resolver é a oração, é a intercessão, é se colocar na brecha, é ter coragem, ir para frente. E é isso que Davi tinha. Davi era um homem de coragem. Então, o profeta Água falou para ele, ó, Gad, venceu o teu tempo, filho. É hora de sair, é hora de buscar novos ares, é hora de você, porque se você ficar aqui também não vai resolver o problema. Então Davi agora ele sai, você vai ver que Saul ficou indignado porque os benjamitas gostavam muito de Davi e Saul, ele tinha homens benjamitas junto com ele, no exército dele. E ele começou a dizer, vocês estão recebendo alguma coisa de Davi para esconder Davi, para não deixar eu alcançar e matar esse homem? Ele prometeu alguma coisa para vocês? Então Saul estava assim no sangue, na carne para matar Davi, mas Davi estava no espírito, aleluia. E quando você está no espírito, você vence batalhas, você vence guerras, não importa o tamanho delas. E é isso que o Senhor nessa noite está falando no meu teu coração. Você está num lugar de refúgio, esteja fortalecido no Senhor, esteja debaixo da presença do Senhor, que é isso que o Senhor quer nos ensinar, pastor. E não é a posição, né? A gente vê que esses 400 homens, eles tinham Saul como rei, mas eles queriam o reinado de Davi, né? E quando nós temos sabedoria de Deus, nós temos o reinado de Davi sobre a nossa vida. Porque se não tivermos a sabedoria, se não tivermos pessoa para nos instruir, o que é que nós vamos ter? Nós vamos ter um reinado de Saul, um reinado que já tinha sido rejeitado por Deus,
um reinado de Abisalom, né, lá na frente, quando nós não temos sabedoria, quando nós não temos instrução, é essas pessoas que reinam sobre nós. Pode falar. Até porque todos nós temos um mentor espiritual. Com certeza. Todos nós temos que ter. Uma referência, uma né? referência. Eu tenho pastores, você também. Talvez para muitos nós somos referência, para alguns irmãos, né? Para outros talvez alguém pode achar nós até meio chato. Mas nós estamos aqui para fazer a vontade do Senhor. Mas o que eu quero que você entenda é que nós precisamos de referência. Como Timóteo tinha referência de Paulo, né? A Bíblia mostra que Pedro também tinha uma certa referência de Paulo. Então todos nós, João tinha referência de Jesus, nós precisamos ter pessoas espirituais como referência. Com certeza, está sempre olhando e procurando alguém que possa nos orientar nos momentos difíceis das nossas vidas. Né, eu imagino Davi, ele sempre se preocupava em ouvir a voz do Senhor, e nós temos que nos preocupar em ouvir a voz do Senhor, em ser dirigido pela palavra do Senhor. E ele não temeu, a palavra do Senhor diz que ele saiu sim dali, ele foi sim enfrentar tudo que ele tinha que enfrentar de cabeça erguida, porque Davi, a gente observa que ele nunca recua, né? Ele nunca recua para trás, mesmo no momento do pecado dele, mesmo no momento de queda dele, a gente observa que Davi, ele tinha atitude, né? Quando a criança ali nasce, né? Através do pecado dele que ele tinha cometido, e aquela criança adoece, ele teve atitude. A palavra do Senhor diz que ele entrou no seu quarto e ele olhava a Deus, ele jejuava, ele não comia, as pessoas ficavam preocupadas com ele, e de repente a criança veio a morrer. E agora fica a preocupação, o que nós vamos falar para Davi, né? Se quando a criança estava doente, Davi estava ali sem comer, então imagina agora que a criança morreu. E quando ele chega e fala que a criança havia morrido, Davi sai dali, Davi vai comer, Davi vai se alegrar, porque ele entendia o propósito de Deus e o que ele tinha que fazer, ele já fez. Então, muitas das vezes, nós temos que ser igual a Davi, ter atitude de nos colocar na presença do Senhor, atitude de ouvir e fazer aquilo que Deus quer para a nossa vida, saber que o momento é difícil, sim, mas Deus tem algo melhor para nós, Deus tem algo preparado para nós, mas para isso nós não podemos cruzar o nosso braço. Nós somos exemplo para muitos que olham para nós, então nós temos que ir avante, querido. E é interessante, irmãos, que Deus nunca vai colocar você num lugar sem armas. Verdade. A Bíblia diz que quando Davi foi para a caverna do Adulão, Davi levou com ele a espada de Sansão, que ele havia matado Sansão lá atrás. A Bíblia diz que ele foi até o sacerdote Alimeleque, teve uma conversa com o sacerdote, a Bíblia diz que deu os pães da propiciação para ele comer, ele comeu, e a única arma que o sacerdote tinha era a espada de Sansão guardada lá. Ele levou essa espada para dentro desse lugar de refúgio. Então aprenda nessa noite, Deus não coloca você num lugar de refúgio desarmado. Deus coloca armas na tua mão, aleluia. E dentro desse lugar de refúgio, você vai aprender, você vai crescer. E eu coloquei um ponto aqui que é muito importante, né? Que no meio de toda essa multidão, a gente aprende a conhecer quem são os doeg, né? A Bíblia diz todo mundo, eu coloquei aqui, ó, todo mundo tem um doeg no seu lugar de refúgio. Ou você conhece quem é o doeg no seu lugar de refúgio. Por quê, pastor? Porque quando Davi foi pegar a espada de Sansão que estava com Alimeleque, a Bíblia diz que Doeg era um pastor de ovelhas, né? Não era nem de ovelhas, a Bíblia diz que era de jumentas, um pastor de jumentas. Ele estava lá, viu quando Davi comeu o pão da propiciação, viu quando Davi pegou a espada, e quando Davi partiu e foi embora, ele foi lá e falou para Saul. Então qual é a característica dos doeg? Primeira coisa, eles são falsos, eles nunca vão falar na tua frente, eles sempre vão falar nas tuas costas. No lugar de refúgio você vai conhecer os doentes. A Bíblia nos diz que quando ele chegou lá e falou para Saul, né, que ele tinha visto Davi, cresceu ainda mais a ira no coração de Saul, e Saul tentou aí que ele falou, olha, quem que deu essa oportunidade? Quem que deu a espada para ele? A Bíblia diz que Doeg falou, foi Alimeleque, o sacerdote Alimeleque. Por causa de Doeg, a Bíblia diz que Saul foi lá e mandou sacrificar 85 sacerdotes da presença do Senhor. E a Bíblia diz que isso chegou uma notícia muito triste no coração de Davi. Então aprenda uma coisa, irmão. O momento de refúgio, lugar de refúgio, você aprende a conhecer os doeg. Os doegs, eles nunca vão ser pastores de ovelhas, eles sempre vão ser pastores de jumento. Porque aquilo que você é o que você vai passar. O que Saul era? Saul, antes de ser rei, Saul era o quê? Ele cuidava das jumentas do seu pai. E a Bíblia diz que ainda extraviou a jumenta dele. Aí vem Doeg agora, que era pastor de ovelha de Saul. O que ele foi ser? Pastor de jumenta de Saul. Na realidade é jumentas.
Então, quem é pastor de jumenta nunca vai ser pastor de ovelha, irmão. Nunca. Aprenda isso, coloque isso na sua cabeça. E a Bíblia diz que a ovelha conhece a voz do seu pastor. E o problema, pastor, é que tem muita gente que quer um pastoreado de jumenta. Tem gente que gosta de um pastor de jumenta, entendeu? Infelizmente. O pastor de jumenta ele vai ser falso na sua frente, vai ser falso nas tuas costas, vai ser falso em tudo quanto é lugar. Então você tem que aprender, e não estou falando mal de pastor não, meu irmão, com todo respeito, eu amo e sei que tem muitos homens de Deus aí, mas tem muita gente falsa no meio, assim como tem maus advogados, tem maus médicos, tem maus mecânicos, tem pessoas em determinadas profissões, mau motorista, existem maus pastores também. Então Doeg nada mais era do que um pastor de jumenta. E agora, o que um pastor de jumenta poderia oferecer? Nada. Então é nos lugares de refúgio que você conhece. E os pastores de ovelhas sofrem muito, né? A gente observa que quando o povo foi levado para o cativeiro da Babilônia, havia muito pastor de jumentas ali. E aqueles pastores de jumentas, eles chegavam para o povo e diziam, ó, se preocupa não, Deus já vai arrancar nós daqui já. Nós já vamos entrar em Israel de novo, a nossa vida vai ser uma bênção. Vai ser só alegria. Aí Deus vem com um pastor de ovelha, né? Que é Jeremias, e diz para ele, ó, fala para esse povo aí que eu não estou falando nada disso aí não. Esses aí que estão falando que eu estou falando, mas eu não estou falando nada disso. Enquanto não der 70 anos, eu não vou tirar eles daqui. Fala para eles construir casa, fala para eles se casarem, fala para eles plantar, colher, fala para eles orar pela cidade, que conforme a cidade prosperar, eles também vai ser prósperos, porque eles não vão sair daqui. Só quando cumprir os 70 anos. E quando Jeremias chega para falar, o povo se revolta, né? Porque a profecia dos pastores de jumenta era muito melhor, né? Ó, Deus vai tirar nós, Deus vai fazer isso. E quanto que a gente já não ouviu? Em março do ano passado, a gente ouviu isso. Ah, isso aí vai ser passageiro, vai acabar logo. Deus está dizendo que vai acabar logo. Né? E muitos diziam, gente, vamos se preparar, porque isso não vai acabar logo, isso vai mais longe, né? Tá aí, né? Dia 15 agora já vai fazer um mês que o Brasil tinha parado, né? Estamos nós parados novamente. E eu, infelizmente, digo para você, não vai acabar assim não, querido. Nós ainda vamos ter um pedaço para andar. Nós ainda temos muito, então qual que é a ordem de Deus para nós? Construa casa, tenha seus filhos, né? Plante, colhe, ore por esse momento que estamos vivendo, porque se o momento for abençoado, nós também seremos abençoados. Então, querido, quando nós somos dirigidos por Deus, a gente tem capacidade de entender, o tempo é ruim, mas Deus é maior na nossa vida, pastor. Então Davi, conhecendo quem era Doeg, conhecendo a história de Saul, ele sabia que Doeg não tinha nada para dar de bom. Então ele não se preocupou. E nós não devemos nos preocupar com esses tipos de pensamentos, com esse tipo de conversa, o que fulano está dizendo, está deixando de falar, não. Nossa preocupação é agradar a Deus, é servir a Deus e aprender a crescer. O que Deus quer de nós é crescimento nos momentos de adversidade. Então, os Doegs, eles não vão ter medo de matar os ungidos do Senhor. Doeg não teve medo de... A Bíblia diz que, olha para você ter uma ideia, a Bíblia diz que Saul disse para os seus soldados, matem todos esses sacerdotes. Eles não tiveram coragem de matar os sacerdotes. Mas quando ele disse isso para o pastor Doeg, ele falou, não, pode deixar que eu mato. E matou os 85. Então eu aprendo aqui que os Doegs da vida, né, eles não têm medo de matar os ungidos. Eles não têm medo de ferir os ungidos. Eles não têm medo de falar mal dos ungidos. Então eu digo para você, nós precisamos cada dia mais ter a presença de Deus na nossa vida, ter a graça de Deus na nossa vida e sermos cada dia mais, amados, visionários na presença do Senhor para crescer. Amém, pastor. A Silvia colocou aqui, vocês com certeza é referência para nós. Amém, querida. E a gente continue mesmo levando essa presença de Deus até a sua vida e nunca te decepcione, porque Deus, Ele está contando com a gente. Amém? A Sandrinha colocou aqui, é hora de mostrarmos que somos soldados preparados para guerrear, pois o nosso general Jesus está à nossa frente. O irmão Silvio colocou, temos que estar constantemente em oração. Aliás, foi a Silvia que colocou. Estudando a palavra de Deus. O irmão Silvio, se esquecermos de tudo que aprendemos, né? Não, foi a Silvia também que colocou. Estou confundindo Silvio com Silvio aqui. A Silvia ainda, é verdade, sem pessoas que estão debaixo da direção, a gente se acaba.
Com certeza, minha querida, né? O pastor Agileu colocou aqui, Davi inspirava as pessoas a crescer, lutar, tinha credibilidade, transmitia confiança e esperança em dias melhores. Bem isso mesmo, gente. Mesmo, pastor. Realmente, está conosco, pastor, aqui na live, né? Meu irmão Camilo, lá de Londrina, Amém. Deus abençoe, a Silvia Cristina, que eu já tinha falado, a Sandrinha, entrou depois a Valmira, o pastor Agileu, né? Também a Gil, que entrou depois, que Deus abençoe, a Rosângela, a Valquíria, o irmão Silvio, que Deus abençoe grandemente, querido, a vida de vocês, no nome de Jesus. A minha palavra para vocês nessa noite: cresçam nesse momento de refúgio, se fortaleçam nesse momento de refúgio, porque vai chegar uma hora que o Senhor vai usar os profetas e vai dizer: ó, acabou o tempo da caverna, aleluia, Verdade. Saiam agora, vão para as florestas. Floresta simboliza o mundo, é tempo de batalha, é tempo de guerra. Na floresta a gente encontra, como diz o ditado, né, os bichos, os leões, as onças, mas o Senhor vai nos dar vitória, vai nos dar força para vencer. Ele só está nos preparando aqui agora, neste momento, para que a gente possa sair e arrancar da boca, né, dos lobos, arrancar da boca, né, dos animais ferozes, as almas que precisam ser arrancadas. Mas antes disso, afia a tua espada, prepara-te, aleluia, porque coisas grandes Deus está preparando para a sua igreja, e em nome de Jesus, sobre a minha vida e sobre a tua vida, em nome do Senhor, pastor. Glória a Deus, é isso aí, que nós possamos ficar firmes a cada dia. Glória a Deus. Então, queridos, eu encerro essa mensagem hoje, quero aqui encerrar essa mensagem deixando um texto, né, que inclusive eu coloquei aqui, que é o Salmo de número 18, o verso de número 2, quando Davi disse assim, ó: o Senhor é a minha rocha, o Senhor é a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte, diz a palavra do Senhor. Olha o que Davi diz acerca do Senhor. É isso que o Senhor quer ouvir de nós. No Salmo de número 62 e o verso 2, o salmista diz: só Ele é a minha rocha e a minha salvação, é o meu alto refúgio, não serei abalado, diz o salmista Davi. Então que você nessa noite, querido, levante a sua cabeça, saiba, amém, você está guardado na presença de Deus. Só seja vigilante, seja prudente. Vão se aproximar pessoas da sua vida para você ajudar, para você orar, para você abençoar. Eu não sei de onde vai vir, eu não sei como vai chegar, mas o que Deus pede é para que você se prepare, aleluia, porque mesmo estando ali, irmão, saiba de uma coisa: nesse lugar Deus está nos protegendo, e Deus vai nos tirar dessa situação, e eu creio nisso no nome de Jesus. E nós vamos sair mais do que vitoriosos para a glória do Senhor, cantando o hino da vitória em nome de Jesus. Amém, queridos? Nós vamos aqui orar, queremos aqui agradecer a sua companhia, amém? Eu quero que você junto comigo, hoje às 23 horas, né? Nós estamos desde segunda-feira orando a partir das 23 horas, eu convido você, nós estaremos orando pela igreja, orando pela cidade, orando pelas autoridades, orando pelo nosso país e pedindo para que o Senhor nos abençoe cada dia mais. Vamos orar ao Senhor. Pai, ó Deus, eu te agradeço, Senhor, por esta palavra, Senhor, e que o Senhor possa estar nos ajudando, aleluia, abençoando a vida dessas pessoas que nos assistem, ó Pai, fortalecendo eles dentro dos seus lugares de refúgio, fortalecendo as suas vidas, abençoando as suas famílias, que a presença do Teu Espírito invada, Senhor, esses corações, oh, aleluia, nessa noite Teu nome seja glorificado, o Teu Espírito encha essa casa, Senhor, da Tua glória e do Teu poder, trazendo a cura, trazendo a libertação, trazendo a paz, Senhor. Dai-nos, ó Deus, um final de semana abençoado. Dai-nos, ó Deus, dias, ó Pai, alegres. E nós profetizamos dias melhores sobre essa terra. Dias melhores, ó Deus, aleluia, sobre a vida dos Teus filhos, para a glória do Teu nome. Em nome do Senhor, em nome de Jesus. Amém, queridos? Pastora Neuza com as palavras finais. Amém, queridos. Que fiquem todos na paz do Senhor, que a graça e o amor e a graça do Espírito Santo invada teu lar, trazendo muita alegria, muita paz, muito consolo dele, no nome do Senhor Jesus Cristo. Que ele possa visitar a sua família nessa noite e que essa noite seja abençoada na tua vida, te dê um dia abençoado, um resto de semana abençoado. Aleluia. Em nome de Jesus é o que eu desejo. Fiquem todos na paz do Senhor. Amados, eu agradeço a sua companhia e que você domingo possa estar aqui nesse mesmo canal nos assistindo, adorando e engrandecendo o nome do Senhor. Eu sei que o Senhor está falando através dessas lives com muitas pessoas.
e eu só conto com a sua participação e também com a sua colaboração. Nos ajude compartilhando e para que possa alcançar um número maior de pessoas. Amém, queridos? Lembrando que amanhã, a esse horário, né, a partir das 19h30, nós temos a live aí do presbítero Almiro, com a irmã Paula, né, que Deus abençoe e você possa estar aí ligadinho com eles. Sábado, o irmão Diácono Silvio, com a irmã Valquíria também, nesse mesmo horário, das 19h30, né, também está. E no domingo nós estaremos novamente. Então que você possa aí estar ligadinho conosco. Aleluia. Queridos, que o amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo estejam com todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe, amados. Fiquem em paz. Eu creio.